Estar com você, querido adorador, nesse dia do Senhor, 1º de agosto, estamos iniciando um novo sábado, e é com imensa alegria que nós vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Eu quero usar bastante a Bíblia nesta oportunidade. Por quê? Porque eu tenho plena certeza que vocês não querem me ouvir, vocês querem ouvir a voz de Deus, assim como eu também estou ansioso por ouvir a voz de Deus. Agradeço aos irmãos aí da igreja do colégio de Tremembé, porque ao me convidarem, eles já me abençoaram, porque ao preparar o conteúdo da mensagem desta manhã, eu já fui tremendamente abençoado. E eu espero que nesta manhã, e talvez alguns estejam até assistindo, acessando o Facebook ou mesmo o YouTube em algum outro momento, mas indiferente, a palavra de Deus ela é sempre oportuna, né? Então, por isso que é interessante. As minhas palavras não são importantes, mas a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. Antes de abri-la, eu quero orar com você, para que juntos possamos ser guiados pelo autor das Sagradas Escrituras, para que nós possamos ser conduzidos para entender o que Deus quer nos falar nesta manhã, abençoada por Deus desde a criação. Eu gosto muito de falar isso, eu aprendi isso com um pastor que já descansa no Senhor, o pastor Alcides Campo Longo, ele usava essa expressão, nesta manhã abençoada por Deus desde a criação. Então, nesta parte do dia do sábado, abençoado por Deus desde a criação, nós vamos receber as bênçãos de Deus juntos. Ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, eu tenho aqui em minhas mãos a Tua palavra. Ela é lâmpada para iluminar os nossos pés, ela é uma luz para iluminar os nossos caminhos. Por isso nós imploramos, Pai, que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, a serem a pena inspirada em Tuas santas mãos, que nesse instante esse mesmo Espírito fale ao meu coração, de tal maneira que alcance também o coração dos nossos queridos. Pois só o Teu Espírito conhece o mais íntimo do nosso ser. Só o Teu Espírito sabe quais são as necessidades, os nossos verdadeiros anseios. Enfim, e Ele poderá suprir essas necessidades espirituais e também nos conduzir a outros canais para que possam ser supridas outras necessidades materiais, físicas, emocionais, familiares. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito nos use, nós te pedimos, imploramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero compartilhar com você vários textos da Bíblia, e o primeiro dele é o livro de Jó, o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42, versos 1 e 2. É aquele momento em que, depois de tremenda prova, imagine uma pessoa que perde 10 filhos, imagine uma pessoa que perde... Eu já entrei logo nos filhos, mas você sabe, né? O inimigo foi tentando ali, tirou os bens, depois tira a sua saúde. Mas ele diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E nós vemos esse primeiro exemplo de como Deus transformou aquilo que foi uma desgraça, aquilo que foi uma calamidade, aquilo que foi uma fatalidade em bênção. Porque quando a gente volta aqui, a gente vê que no verso 5, que o próprio Jó ele diz assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço por experiência própria. Sabe, nós estamos vivendo uma calamidade. Eu não sei se você conhece alguém que morreu em virtude do Covid-19. Eu tinha, assim, um leve informações, né, de pessoas que estavam morrendo e tal, e aquelas estatísticas que a gente via nos telejornais, até que eu recebi uma notícia de que um primo estava acometido de Covid-19.
E nós começamos a orar. A família se uniu e nós estávamos ali fazendo, enfim, orações, pedindo grupos de orações. E foi indo, foi indo, foi indo. O fato é que em 20 e poucos dias, 24 dias, nós recebemos a notícia de um sábado, agora fez um mês, que ele descansou. E nós, opa, aí caiu a ficha, como dizem, né? Percebemos que ela estava perto, mais perto do que a gente imaginava. Hoje eu estou na cidade de Arthur Nogueira, na casa de meu filho, vendo a minha netinha. Mas desde que começou, há 4 meses, que eu não vim aqui. E foi assim um pouco temeroso, mas a necessidade pediu que nós aqui estivéssemos, e aqui estamos, confiando em Deus, orando a Deus, buscando em Deus a proteção. Mas nós estamos separados. Hoje, 1º de agosto, meu irmão Moisés, ele está perto daqui, na cidade de São Carlos, daqui lá 100 quilômetros. Mas eu gostaria de ir lá, de dar um abraço nele, mas já liguei e expliquei que, infelizmente, não vou poder ir. Por quê? Porque nós não sabemos aquilo que, enfim, pode acontecer. Nós confiamos em Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Mas, se não fosse o Covid, eu não estaria pregando para você. Olha que coisa interessante, né? Irmãos, com esse Covid, eu já tive a oportunidade de pregar via online, lives, né? Assim, para diversas igrejas que eu certamente não teria como atendê-las, como, por exemplo, África, como, por exemplo, Angola, né? Como, por exemplo, Portugal, como, enfim, Bahia, né? E eu não sou assim de viajar muito, eu atendo uma vez ou outra alguns convites, eu prefiro ficar na cidade de Jacareí, onde moramos, e ali eu tenho a minha classe de discipulado na minha igreja. Mas me chamou a atenção essa situação, como Deus está transformando isso em bênçãos. E eu espero que isso esteja acontecendo na sua vida também. A semana passada nós tivemos um evangelismo na Novo Tempo. E na segunda-feira, o nosso diretor-geral, o pastor Antônio Tostes, disse que 4.000 pessoas pediram o batismo depois das pregações ali do pastor Gilson Brito. Nós tivemos semana com o professor Rodrigo, nós tivemos Semana Santa. A Semana Santa me chamou a atenção porque... sabe, eu vou abrir meu coração para vocês. Como a gente tem uma netinha que a gente ama de paixão e a gente não aguenta ficar muito tempo longe. Então, me convidaram para fazer uma Semana Santa. E aí eu pensei, eu teria que viajar para uma cidade, todas as noites, ir e voltar. E aí eu disse assim para a pessoa, irmão, vocês vão fazer a semana cheia? Ele falou, sim, vamos fazer a semana cheia. Então, ali consultei minha família e falou, olha, a gente vai ou para Arthur Nogueira, ou eles de Arthur Nogueira vêm para cá. E ali, entre os rumores ali, a gente estava meio que dizendo assim, olha, quem sabe a gente poderia ir à praia. Olha o meu projeto de vida, né? Assim, para aquele momento, meu projeto familiar, né? Aproveitar o feriado, ver a família, não existe nada de errado. E eu pensei, alguém pode me substituir? E disse, irmão, por gentileza, entenda a minha situação, eu vou atender um projeto familiar e a gente vai, quem sabe, ali se encontrar, ou eu vou para Arthur Nogueira, enfim, disse que não poderia atender. Mas o fato é que veio a Semana Santa e eu não fui para a praia. Onde estávamos? Trancados em casa, eles trancados aqui em Arthur Nogueira, e cada um trancado em sua casa, com raríssimas exceções. Então, eu vejo, foi a melhor Semana Santa que a igreja poderia idealizar, imaginar. Sabe o que isso me mostra?
que esse texto aqui de Jó, né, que diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu posso até imaginar, quem sabe, o inimigo de nossas almas tentando dizer assim: não, eu vou fechar todas as igrejas. Mas o que aconteceu? Todas as casas, pelo menos a grande maioria das casas, foram transformadas em igrejas. Foram transformadas em lugares onde as pessoas estavam buscando ao Senhor. Você ainda está. Eu quero crer que hoje uma boa parte dos nossos irmãos, eu estava vendo aqui, hoje, nesse momento, 35 pessoas estão assistindo aqui pelo YouTube. Entendo que são 35 famílias, isso no YouTube, mais um outro tanto de pessoas assistindo ali pelo Facebook. Então, veja, uma tragédia, mas que de alguma maneira Deus está transformando aquilo em bênçãos. Por esta razão, eu quero crer e quero falar para você que, se você está passando por algum problema na sua vida, peça a Deus, fala: Senhor, transforme essa situação, por gentileza, transforme essa situação, transforme isso em bênção, de tal maneira que eu cresça, de tal maneira que eu possa, enfim, ver ali os objetivos espirituais dessa situação. Transforme, quem sabe, a minha incredulidade em fé, transforme, por gentileza, a minha autoconfiança em uma confiança plena no Senhor, porque é isso que nós estamos vendo através desse Covid-19. Muitas e muitas pessoas, né, estão entendendo que não basta você ter um excelente plano, né, plano médico, não basta você ter, enfim, assim, dinheiro, recursos. Chega um momento em que você se depara com um médico dizendo: não posso fazer nada, ou mesmo um gerente de banco dizendo: desculpe, mas eu não tenho como te atender, ou mesmo uma outra situação. E aí, por incrível que pareça, que a gente se lembra de Deus. Não deveria ser assim, mas é aí que a gente se lembra. Por isso eu tenho dito: Senhor, transforme aquilo que tem ocorrido na minha vida em bênção. Por gentileza, peço ao Senhor e espero do Senhor que o Senhor me ajude a extrair disso. Eu quero ver cumprindo na minha vida aquilo que nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 8, uma passagem tão conhecida, né? Eu até poderia ter feito telas, irmãos, mas eu prefiro, confesso a vocês, eu prefiro ser guiado assim, de tal maneira que eu não fique preso a um enredo ou mesmo a algo que eu tenho que ir por ali, ou seja, essa é a hora de mostrar essa tela, né? Esse texto mesmo, eu gosto dele, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, a minha vida e a sua vida precisa ter propósito. Nós precisamos perceber o que, de fato, entender o que, de fato, nós estamos fazendo aqui neste mundo. Sabe, eu quero dizer para você que todos nós, o texto que eu quero ler agora é Efésios, capítulo 1, todos nós temos um plano, um projeto, nós fazemos parte do plano de Deus. Quer ver? Olha esse texto, que maravilha, irmãos. Efésios, capítulo 1, verso 4, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Fomos criados para louvor e para a sua glória. E olha aqui, o verso 11 de Efésios 1. Nele, digo, falando de Cristo, no qual também somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu e você fazemos parte do plano, do projeto,
do sonho de Deus. Mesmo que você não tenha sido planejado pelos seus pais, eu quero dizer, Deus idealizou o seu nascimento. Davi, ele deixa isso muito claro no Salmo 139. Salmo 139, que é um salmo que fala da onipotência. Nós já vimos aqui Jó dizendo, eu sei que tudo podes. Então, esse Salmo 139, ele descreve a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, aquele Deus que sabe tudo sobre todos. Em Mateus 10:30, o Senhor Jesus diz que ele sabe até quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça. Eu não sei. Eu sei que hoje eu tomei banho, um bocado deles caíram e foi pelo ralo. Mas Deus sabe, olha, hoje o Aildo tomou banho e caíram, sei lá, 100 fios de cabelos. Nem sei se foram tantos assim. Mas eu não sei, mas Deus sabe. Isso quer dizer que tudo que acontece comigo, Deus sabe. Por isso que eu creio plenamente, e você deve crer também, que Deus estava ciente de tudo que está acontecendo. E por esta razão, Deus está usando essa situação do Covid-19 para o crescimento e avanço da sua obra. Pode crer. Irmãos, a Bíblia está repleta de exemplos, de momentos em que crises ajudam o povo a crescer, a buscar a Deus, a, enfim, desenvolver a sua fé. Mas eu estava dizendo do propósito que Deus tem para a minha vida, do propósito que Deus tem para a sua vida. E aqui diz assim, olha, o Salmo 139, Davi diz assim, pois tu me formaste no ventre de minha mãe. Eu não sei se você sabia, mas há uma forte evidência de que Davi não era um filho natural, no sentido assim, biológico, de pai e mãe, da esposa de Jessé. Muito provavelmente, Davi ele veio de uma experiência extraconjugal. Por que nós falamos isso? Porque Davi, no Salmo 51, ele diz, em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns falam, não, isso aqui quer dizer que nós já nascemos pecadores. Mas Davi ele era totalmente diferente de seus irmãos. Ele era ruivo, inclusive o nome dele quer dizer isso, ele era ruivinho, de olhos claros. Lembra que quando o profeta veio à casa de Jessé para escolher o futuro rei, Davi não estava? Provavelmente Davi estava cuidando de ovelhas, é claro, sabemos disso, ele estava cuidando de ovelhas, mas provavelmente ele estava lá por quê? Porque como filho bastardo, eu quero crer que a mãe entregou ele para o pai, certo? Não sou só eu que analiso por esse prisma, vários teólogos apresentam isso, e ele lá cuidava do rebanho, né? Tanto que ele não estava lá. Poderia um outro empregado ter ficado e ele ter vindo ali junto com os irmãos, mas o pai falou, não, você é um bastardo, fica lá. Certo? Eu já estou dando casa para você, eu já estou te dando uma função aí, fica aí. E depois que o profeta passou ali os 7, chegou e falou, está faltando alguém, o Senhor ainda não me revelou que é um desses, cadê? Você tem um outro filho? Ah, tenho Davi. E vai e busca o Davi e coloca ali e fala, é esse. E ainda tem aquele verso, né? Não atentes para a sua aparência, era um menininho, um cantorzinho, né? Um pastorzinho, como diz uma música de Jessé, mas Deus transformou o quê? Num rei. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, Davi, ele fala aqui, olha, os teus olhos me viram quando eu era ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um, determinado, quando nenhum deles havia. Davi entendia e entendeu que ele, muito embora talvez não tivesse sido plano de Jessé ter um filho, ainda mais nessa situação, numa aventura, e a Bíblia não entra muito fundo nesse
aprofundo nesses detalhes, mas não leva a crer a diferença física, enfim, dele e dos irmãos. Essa posição de humildade, de ter que cuidar do rebanho, não só porque você entende que, no caso de Jacó, o filho mais novo era o filho que ele mais amava, então o fato dele ser novinho não quer dizer que ele foi cuidar de ovelhas, porque ele era novo. Não, não é esse o motivo. Mas o que importa é que Davi entendeu que Deus tinha para ele um plano. E Deus tem para a sua vida e para a minha vida um plano. Naqueles versos que li ali em Efésios, diz que o Senhor nos predestinou para a salvação. Todos nós somos predestinados à salvação, ou seja, o Senhor te trouxe a vida para você ser salvo. O primeiro nascimento nós não pedimos, é Deus que nos dá a vida. Eu não estou querendo dizer que Deus predestina um para a morte e outro para a vida. Não, não é isso. Deus, a partir do momento que todos nós somos chamados à vida, todos nós somos predestinados à salvação. Mas Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. Entendeu? E Deus nos dá aquilo que se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é uma bênção. Porque é a liberdade que eu e você temos de escolher se queremos servir a Deus ou não. A Bíblia está repleta de textos que apresentam o livre-arbítrio. Um deles que me chama a atenção, eu quero compartilhar com você, é esse aqui, que nós encontramos na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa. Qual a promessa? De que ele vai voltar. Como alguns a julgam demorada. Você acha que Jesus está demorando? Tem um plano. Mateus 24, 36 diz que o dia e a hora está determinado. Ninguém sabe, só o Pai. Agora Jesus Cristo, que já retornou ao céu, ele também está ciente desse dia e dessa hora. E aqui diz o quê? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, veja, o plano de Deus, o desejo do coração de Deus, salvar a todos. Porém, ele não pode salvar aquelas pessoas que não querem ser salvas. Entenda, Deus não pode, de maneira nenhuma, forçar. Por isso que eu encontro aqui uma forte evidência, o quê? Do livre-arbítrio. Então, Deus trouxe todos à vida, uma pessoa, mesmo que ele não tenha sido planejado pelo pai e pela mãe, ele foi planejado pelo plano e pela vontade de Deus. Agora que ele veio à existência, Deus vai procurar atraí-lo. E para isso vai usar todos os meios, para chamar a sua atenção de que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida. Envia a sua palavra, envia meios e formas. Sabe, você já parou para pensar no que teve que acontecer para você vir a esse mundo? Eu quero brevemente contar apenas um pouquinho de o que teve que acontecer, por exemplo, para o meu pai nascer. Sabe, o meu pai, ele é baiano. Eu também sou baiano, minha mãe é baiana. E meu pai contou-me essa história e eu fiquei pensando um dia desse, recentemente. Meu pai já descansa no Senhor desde 2001. Mas meu pai me disse que o pai dele, o seu Belarmino, tinha 10 filhos. E o seu Belarmino, ele perdeu a esposa. Eu estou assim, resumindo. Então ele ficou viúvo com 10 filhos. E ele, cuidando daqueles 10 filhos, ele recebeu a visita de um padre. Meu avô era muito católico. E esse padre disse: seu Belarmino, o senhor precisa arrumar uma esposa. E ele disse: mas quem vai querer casar com um homem que tem 10 filhos? E o padre disse: eu conheço uma pessoa que quer, sim. Inclusive, já falei com ela. E aí entrou a minha avó. Minha avó, dona Minervina, que tinha um filho. Ela era mãe solteira, por isso abandonada,
Naquele tempo, uma mulher, quando era mãe solteira, ou ela se tornava freira, ou ela se tornava, enfim, uma mulher da vida, como eles diziam. Ninguém mais que gostaria de casar com ela. Foi aí, então, que entra minha avózinha por parte de pai. E ela se casou com o meu avô. E eles tiveram mais 10 filhos. E aí nasceu meu pai. Então, veja, eu só pude nascer porque meu pai nasceu. Isso foi a história por parte do meu pai. Agora tem a história por parte da minha mãe, que eu não vou contar. Mas em algum momento meu pai e minha mãe se encontraram, certo? E em algum momento eles se amaram. Em algum momento eu fui concebido. Eu quero agradecer a Deus pela pessoa que levou a mensagem aos meus pais, porque eu tive o privilégio de pequenininho, aliás, pequeno ainda sou, né, jovenzinho, ali conhecer a Igreja Adventista. Meus pais se batizaram e, por essa razão, eu também fui batizado na Igreja Católica enquanto criança, mas aos 12 anos eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador e fomos batizados. Eu, meu irmão Moisés, que hoje, dia 1º de agosto, está fazendo aniversário, minha irmã Alzeni, e depois veio o Lincoln. 4 filhos. Graças a Deus, os 4 na igreja. E essa história que eu estou contando para vocês foi do meu surgimento. Mas veja, Deus, de alguma maneira, buscou o meu pai lá no interior da Bahia, trouxe para São Paulo, e em aqui chegando, mais precisamente na cidade de Santo André, ali meu pai participou de algumas conferências e ele foi batizado pelo pastor Hermano Bassi, que era um pastor bem tradicional, aquelas pessoas aí do passado com certeza conhecem. E eu comecei a guiar a minha vida. Mas é interessante, eu tenho plena certeza de que Deus chegou e falou assim, olha, eu vou dar a esse rapaz muita criatividade, vou dar a esse menino. Se você dissesse assim, Ailton, você orava dia e noite, pedia para trabalhar na Novo Tempo? Não. Eu não, aliás, nem Novo Tempo, era de Sate, né? Mas até os 18 anos eu morei em São Paulo. Depois, meus pais mudaram para o interior de São Paulo, para uma cidade de São Carlos. E é interessante, chegando ali, um dia apareceu um jovem comportor liderando ali uma equipe, e dentre os comportores tinha um rapaz chamado Fernando. Eu era mais velho, sou mais velho que ele, há alguns anos, mas eu tinha ali meio que uma frustração, né, o desejo de ir para o colégio e tal, e vendo aqueles jovens, eu meio que realizava neles, né? Ah, olha, quem é pobre também pode estudar em colégio, tal, e tal, e tal, e tal. E os anos foram passando, mas eu fiz aquela amizade com esse Fernando. O Fernando se formou em teologia, o Fernando é o Fernando Iglesias. E ele foi para o Arautos, eu acompanhando a vida dele. Eu falei, olha, como ele canta legal. Eu já sabia que ele gostava de tocar violão, cantar, enfim. E o Fernando, a gente era amigo, e de vez em quando o Arautos passava pela cidade de São Carlos, eu via meu amigo e tal, e ele permaneceu no Arautos do Rei por 8 anos. Quando ele sai do Arautos do Rei, ele vai ser pastor na cidade vizinha de São Carlos. Interessante, né? Vizinho de São Carlos, ele tem um filho, Lucas, que hoje é professor lá no UNASP. Para encurtar a história, a nossa amizade sempre foi muito boa, e ele foi pastor, e ele foi ser pastor, interessante, ele foi ser pastor em São Carlos, na cidade onde eu era membro. E ali, ele agora era o meu pastor, meu amigo, meu pastor. E a nossa amizade. Ele vai ser pastor em Goiânia, me chama para trabalhar com ele. Quando ele vai para a Voz da Profecia, agora não como cantor, mas como orador, ele me chama. Ailton, quer trabalhar comigo? Pronto. Essa foi a maneira pela qual eu entrei para ajudar o meu amigo. Quando ele saiu da Voz, inclusive eu me lembro, eu estive aí em Tremembé, nós fizemos aí o Clamor da Meia-Noite, era um grande amigo meu. Naquele dia em que encerramos o Clamor da Meia-Noite aí em Tremembé, ele me chamou e disse, amigo, estou saindo da Novo Tempo. E eu, Ailton Santana, oramos ali, chorei com ele, aí mesmo em Tremembé.
e ele estava indo ser pastor em outro canto. E eu voltei para Novo Tempo, e agora eu procuro os meus líderes ali e falo, olha, eu entrei com o pastor Fernando, ajudava ele a fazer conteúdo aqui para o programa e tal, mas meu cargo está à disposição. E foi aí que os meus líderes me disseram, não, nós precisamos de você, você tem interesse em sair? Eu falei, não. Então, e assim estou, já há 17 anos na Rede Novo Tempo. É muito bom, irmãos, a gente permitir que o Senhor dirija a nossa vida. Satanás não pode frustrar os planos de Deus. Ele tem dirigido a minha vida, foi assim com o meu casamento, foi assim com a família que ele me deu. E cada dia eu peço a Deus que dirija a minha vida. E eu, já encerrando, gostaria de contar uma história, mas eu quero antes ler um salmo que diz aqui, Salmo 32, verso 8. Se você quer que Deus dirija a sua vida, preste atenção. Lembra de Sansão? Não fazia parte dos planos de Deus para Sansão que ele ficasse cego. Deus não escolheu Sansão para que ele ficasse cego. Deus o escolheu desde o seu nascimento. Sabemos disso. E tinha dado a ele foi juiz ali por mais de 20 anos, e Deus deu a ele poder para que ele pudesse libertar o povo. Mas Deus tinha um plano para ele, mas esse plano está submisso à ação nossa e ao nosso livre-arbítrio, pelas escolhas que nós fazemos. E eu me lembro de que, lendo a Bíblia, é claro, né, daquela passagem de Sansão chegando em casa e falando para o seu pai, pai, eu quero me casar. E o pai dele disse, que ótimo, beleza. E naquele tempo os pais escolhiam um casamento para os filhos, né? E com quem você vai casar? De que família é a sua esposa que você quer que eu a peça em casamento para você? Fala, pai, ela é uma filisteia. Aí o pai levou um susto, e a mãe também. Fala, como? Não tem aqui no meio do nosso povo alguém para você se casar e você precisa ir lá nas filisteias? Fala, ela me agrada os olhos. Lembra dessa expressão? Ela me agrada os olhos. Então, essa maneira que Sansão disse, ela me agrada os olhos, você sabe a história, ele acabou se envolvendo nem tanto com essa ele se casou, depois eles não deram ela para ele, deram para uma outra pessoa, ele acabou se envolvendo com uma prostituta chamada Dalila, e foi essa que, mais uma vez, ele era forte, cheio do Espírito Santo, mas tinha um livre-arbítrio. E ele se deixou ser dominado, e a Bíblia diz que ele se envolveu com essa mulher e ele acabou o quê? Ficando cego. Mas a história de Sansão me mostra que em qualquer momento da vida nós podemos dizer assim, Senhor, se eu estou fora do teu plano, se eu estou fora do trajeto, e ele é mais um exemplo da capacidade de Deus de transformar desgraças em bênçãos, né? Porque a Bíblia diz que ele orou a Deus e disse, Senhor, eu entrego a ti minha vida, eu fui, de propósito, eu estava frustrando o teu plano. E você vai encontrar em Hebreus 11, Sansão é mencionado ali. Portanto, muito embora ele tenha morrido de uma maneira trágica, ele está salvo. Então Deus transformou uma tragédia, a cegueira, Deus transformou uma tragédia, aquela maneira com que ele veio a morrer, numa bênção, de tal maneira que ele é, inclusive, a esperança para muitas pessoas, quando eu vou, às vezes, fazer o velório de algumas pessoas que põem fim à sua vida. Eu sempre digo, você não sabe, nós não podemos pré-julgar se durante o momento em que a pessoa deu o tiro, se durante o momento em que a pessoa ingeriu esses comprimidos, se ele teve ali durante o seu período de coma, se ele teve um encontro com Deus e não, porque o Espírito Santo pode perfeitamente entrar na mente de uma pessoa e ainda assim salvá-lo. Meio segundo é o que o Senhor precisa para salvar uma pessoa. Nós não podemos julgar uma pessoa de maneira nenhuma. E a história de Sansão é a prova de que em qualquer momento eu posso pedir a Deus aqui, olha, Senhor, me instrua, me ensine o caminho que eu devo seguir. Guia-me, eu quero os seus conselhos. E Deus vai agir como se fosse um
um desses equipamentos, um Waze da vida, né? Deus vai ali corrigir a rota e vai colocar você novamente nos planos e nos trajetos dele. Eu encerro contando uma história que eu tive o privilégio de ouvir essa história com o pastor Mark Finley, que é o autor da lição dessa semana. Essa história está no YouTube, você pode ouvir o pastor contando essa história, é só você colocar lá, Mark Finley, testemunho de Adele. Adele, ela mora em Ruanda. E em Ruanda houve uma briga, um conflito social entre os Hutus e os Tutsis, que eram dois grupos, né? E é interessante que um era, vamos chamar assim, um era a elite, o outro era o povo, né? E houve um conflito porque aqueles que eram da elite, eles estudavam, portanto, eles tinham os melhores cargos, as melhores funções, direito, medicina, engenharia, enquanto que a maioria do povo, quase 70% do povo, eram da ralé, vamos dizer assim, do povão. Então houve um levante e o povão se revoltou contra a elite. A Igreja Adventista, ela estava naquele país já há muitos anos e ela tinha ali colégios como sempre tivemos. E, infelizmente, os rebeldes invadiram os colégios, os rebeldes invadiram as igrejas, e os rebeldes fizeram uma carnificina. As pessoas que liam, porque muitos, a maioria do povo não conseguia ler, então eles vazavam os olhos e diziam, agora você vai ser igual a nós, agora você também não vai mais ler. Alguns que eram assim por uma questão de terem boa alimentação, haviam crescido mais, haviam se desenvolvido mais, ele falou, agora você vai ter o meu tamanho, e cortaram ali a machadadas, a facãozadas, ali as juntas nos joelhos, decepavam as mãos, porque dizia, você sabe escrever, agora você não vai mais escrever. Foi uma tragédia, algo terrível. E foi nessa condição que entra a nossa irmã Adele. Adele era esposa de um pastor da Igreja Adventista, e ela viu os rebeldes chegando, e ela viu os rebeldes prendendo ali as pessoas dentro de uma igreja. E ela viu os rebeldes dizendo, quem que é o líder aqui? E no momento em que o esposo dela dá um passo, lá vem uma facãozada e decepa o pescoço do seu esposo, que sai rolando. E a Adele também levou uma facãozada, uma machadada na cabeça, ela tinha uma cicatriz. E ela caiu ali. Foi uma carnificina, mataram. Muitos adventistas morreram ali em Ruanda, muitos, muitos. Mas houve ali, com o passar do tempo, houve a própria ONU ali, intercedeu e tal, e houve ali um momento em que os rebeldes foram presos. A Adele ficou meses sendo tratada, ela não morreu, o marido dela sim. E a Adele, depois que ficou boa, se recuperou, ela resolveu ir à prisão, visitar os rebeldes. E numa dessas viagens, numa dessas visitas, melhor dizendo, na prisão, ela encontra com um jovem que a feriu e que matou o seu marido. Ele evitava que ela olhasse para ele, mas foi num momento em que ela disse, eu sei quem você é. E ela disse assim, eu quero dizer para você que eu vim aqui falar do amor de Deus. E eu quero dizer que eu entendo aquilo que aconteceu com você. Mas em breve será estabelecido um reino, não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais desigualdade. E quem vai implantar esse reino vai ser Jesus. E foi Jesus que deu uma ordem neste livro que eu tenho aqui, que disse que eu deveria ir às prisões, visitar os encarcerados. Ela mostrou o texto para ele, ali em Mateus 25, né? Estava preso, fostes visitar-me. Eu quero dizer que eu vim aqui porque Jesus mandou e vim aqui oferecer a você o perdão. Pastor Mark Finley ouviu essa história da própria Adele e no instante em que ele conversava com ela, falou, irmã, a irmã fez isso, a irmã foi a uma prisão pregar, fui. E o que aconteceu com esse jovem? E ela de repente fala, filho, venha cá. E ele entra. E ali ela apresenta, irmãos, não há nenhum poder no mundo capaz de frustrar os planos de Deus. Nenhum. Nenhum.
Adélia apresentou ao pastor Mark Finley, um jovem que, muito embora tivesse tirado a vida do marido de Adélia e tivesse feito parte ali do grupo que feriu Adélia, agora era um estudante de teologia, ansioso por assumir a igreja do pastor que ele viu morrer. E a esposa deste pastor, chamando ele de filho. Eu pergunto, existe alguma coisa capaz de frustrar o plano de Deus? Não tem. Aquilo que Satanás faz para tentar frustrar os planos de Deus, Deus transforma aquilo em bênçãos. Até a própria morte de Cristo, a maior tragédia do universo, Deus morrendo na cruz, depois de ter sido humilhado, ter sido ultrajado, depois de ter sido, enfim, esbofeteado, cusparada no seu rosto, uma coroa de espinhos, cravos enormes perfurando suas santas mãos, seus pés. Ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Satanás pôs ali os anjos para fecharem ali a tumba, uma pedra. Mas no domingo, finalzinho do sábado, à tardezinha, no pôr do sol, Gabriel desceu, removeu aquela pedra e disse, Jesus, teu pai te chama. E Jesus ressuscitou. E assim, a maior tragédia se transformou na maior bênção. A cruz, que era um símbolo de vergonha, se transformou no símbolo do cristianismo. Então, não há nada capaz de frustrar os planos de Deus. Deus tem planos para a sua vida. Busque o Senhor e Ele vai guiar a sua vida. E a sua vida terá propósito. Você vai entender por que você veio a este mundo. Eu concluo fazendo uma oração. Se é o seu desejo pedir a Deus que o plano de Deus se transforme em realidade na sua vida, ore comigo. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado pela instrução da sua palavra. Obrigado porque nela nós descobrimos o poder do amor, capaz de transformar rebeldes em pessoas que se tornam pastores, capaz de transformar Saulo num Paulo e de perseguidor se torna agora o maior apóstolo de todos os tempos. Capaz de transformar a vida de Maria Madalena, capaz de transformar Pedro, capaz de transformar toda e qualquer pessoa. Por isso nós pedimos que o Senhor nos transforme e que o Senhor faça de nós um instrumento nas tuas mãos, que se cumpra em nós o teu querer, a tua vontade. O Senhor está vendo a realidade de cada filhinho teu nesta tarde, neste momento. E nós pedimos que o Senhor abençoe para que a nossa vida seja uma bênção. Onde nós estivermos, nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. E nós te clamamos, dá-nos um lugar no teu reino, te imploramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, um feliz sábado e até uma próxima oportunidade. Que bom, né? Nós vamos agora para encerrar, louvando Permaneça em Mim. Que você louve de todo o coração e até o próximo sábado. Pois quero ser templo
Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apaga.